Muito boa noite, meus amados irmãos. Eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus, da parte do Senhor, ele venha habitar dentro de cada um de vós. Que somente aquilo que for agradável aos olhos e aos ouvidos do Senhor venham a sair da vossa boca, e do vosso coração. Tem uma palavra hoje, irmão, para os irmãos, que está lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Pai do Senhor, irmã Thalita, boa noite, irmã. Deus te abençoe. João, capítulo 6, irmão, a partir do versículo 60. João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Qual o tema da palavra hoje, irmão? Qual o tema da palavra do Senhor? O tema da palavra do Senhor é os verdadeiros adoradores de Cristo. Verdadeiro discípulo, irmão. O verdadeiro servo, o verdadeiro filho. Um verdadeiro crente, como dizem no popular, que crente as pessoas têm como crente os evangélicos, mas eu quero dizer para você, irmão e irmã, que crente todo mundo é. Crente todo mundo é. Porque crente é aquele que crê, mas o servo é aquele que crê, confia, espera, persevera e faz aquilo que manda o seu Senhor. Viu? João capítulo 6, do versículo 60 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Jesus é abandonado por muitos discípulos à confissão de Pedro. Já quero pedir aos meus demais irmãos que aquele que crê, não no que eu estou falando, mas na palavra do Senhor, compartilhe, irmão. Compartilhe para que assim também a palavra do Senhor venha a ser dita e proclamada para mais pessoas, Eléo Fábia Lopes, boa noite, irmã. Paz do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, compartilhe nas redes sociais, e que assim você está espalhando, semeando a palavra do Senhor. Não é em vão não, irmão, eu creio que não vai ser em vão. Que diz assim a palavra do Senhor, vou repetir o tema: Jesus é abandonado por muitos discípulos à confissão de Pedro. Diz assim a palavra do Senhor, irmão. Clodoaldo, a paz do Senhor, varão. Diz assim a palavra do Senhor: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o filho do homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo? E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Liduína Faustina, paz do Senhor, minha irmã querida, que Deus te abençoe. Irmãos, é uma palavra, irmão, é uma palavra muito dura, irmão. Uma palavra dessa, se a gente for dar uma palavra dessa publicamente, irmão,
no meio de multidões ou de poucas pessoas, muitas pessoas realmente não vão querer escutar. Mas por que, irmãos, é filho? Porque, irmão, a própria palavra do Senhor diz, o próprio Cristo diz aqui no mesmo Evangelho de João, capítulo 10, versículo 45, das 12, 45, olha o que o Senhor Jesus Cristo diz, ó. E se alguém ouvir as minhas palavras, 47, e não crê, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, meus queridos, por que eu disse que é uma palavra muito dura? Também está escrito, porque foi um discurso do Senhor, a qual fez pessoas temerem, a qual as pessoas viram que não ia ser fácil o caminho adiante. E hoje em dia, irmão, nós vemos pessoas, irmãos, irmãs, seja qual for a religião, não interessa. Eu sempre digo aqui que Jesus Cristo não criou religião. Jesus Cristo criou o cristianismo e pronto, irmão. Jesus Cristo não criou catolicismo, não criou religião umbandista, não criou religião de nada. Jesus Cristo ele apenas criou um caminho que aquele que não seguisse por ele jamais herdaria a salvação, jamais veria a face do Senhor, ou seja, jamais estaria com o Pai, porque a face de Deus nunca ninguém verá. Então, irmãos, quando Jesus ele estava ali pregando no meio da multidão a respeito de que ele era o alimento, ele era o pão da vida, ele era o pão da vida espiritual, da carnal não, irmão. Jesus ele falava ali que ele era o pão da vida para os que crescem nele. É por isso que João 12:47 em diante a Bíblia diz que aquele que não receber as palavras do Senhor já tem quem o julgue. A própria palavra que ele pregou é que julga. E hoje, irmãos, nós vemos, hoje eu já escuto pessoas dizer, mas o irmão lá, a irmã lá, ele só prega em cima de algo que eu estou fazendo. Toda vez que eu vou para o culto, que eu vou para uma oração, o irmão ele dá uma palavra ali que machuca a gente. O irmão ou a irmã dá uma palavra que deixa a gente triste. E eu digo para você, irmão, Jesus ele mentiu, por acaso Jesus, ele falou alguma heresia, quando ele diz aqui, ó, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, o correto não é eu chegar até você e dizer, irmã, tu é isso, tu é aquilo, tu é isso e aquilo, não. O certo é eu chegar com a palavra e mostrar para você, ó, irmã, segundo a palavra de Deus, está errado isso aí, irmã. Olha o que a palavra do Senhor diz, não é assim, é assim, irmã. Isso sim, irmão, é uma atitude de um crente, de um servo de Deus. Como tem muitos aí que usam realmente a palavra do Senhor para atingir as pessoas, irmão. E não sabem explicar, não sabe explanar a palavra do Senhor. O próprio Jesus disse que a palavra de Deus, a própria Bíblia, irmão, ela há de condenar muitos naquele grande dia. Como eu sempre digo em minhas lives, que a palavra de Deus, a Bíblia, irmão, ela condena muita doutrina hoje, ela condena muita religião hoje, irmão. A própria Bíblia, a que você tem na sua casa, ela condena, irmão. E se a Bíblia, a palavra de Deus, a qual o Senhor diz que naquele grande dia irá de julgar aquele que não creu nem recebeu, se a própria palavra de Deus diz que a palavra é o que julga, então não se doa, meu irmão, quando você ouvir uma correção não, mas uma correção que vem do Senhor e não do homem. Porque dá para a gente discernir, irmão, quando a palavra vem de Deus e quando a palavra vem do homem. E hoje em dia o homem está usando a palavra de Deus não para trazer o povo para ouvir, mas sim para espantar o povo para longe. Hoje em dia, irmão, não se dá doutrina segundo a palavra de Deus. Hoje em dia as doutrinas de hoje, irmão, é totalmente com o linguajar do homem. Irmã Kessia, a paz do Senhor, irmão. Então, irmão, quando Jesus ele falou aqui, para quem está chegando agora, está lá em João capítulo 6, do versículo 60 em diante.
Por que que muitos, irmãos, saem da presença do Senhor? Por que que muitos abandonam a sua fé? Por causa da dureza, da dificuldade que é estar nos caminhos do Senhor, irmão. E o Senhor ele diz bem claro, irmão, nada seria fácil, que nada seria fácil. Nós teríamos que enfrentar tribulações, nós teríamos que passar por dificuldades, irmão. Se possível, até por cima de espinhos a gente teria que passar, sentindo as dores, irmão. Quem é que disse que aquele que está em Cristo, irmão, não ia passar por nada difícil? Não está escrito aqui não, irmão. Nós estamos sujeitos a passar necessidade, nós estamos sujeitos a passar por engano, nós estamos sujeitos a ser levado a lugares qual a gente não deve, mas isso se você estiver fora de comunhão com o Senhor, irmão. Por quê? Porque os que abandonaram o Senhor aqui não foram dos 12, foram daqueles que seguiam a Jesus somente por interesse aos milagres, irmão. Somente por interesse aos milagres. E hoje em dia o que a gente vê, irmão, a igreja cheia de gente querendo ouvir o homem falar da sua vida para ele mesmo. Sendo que o próprio Deus, irmão, ele pode revelar aquilo que você quer. Será possível que o povo de Deus ainda não entende? Irmãos, o véu foi tirado. O véu a qual impedia você ir até a presença do Senhor foi tirado, não existe mais. Ou seja, você clamando ao Senhor, o Senhor te escuta e te responde. Você clamando ao Senhor, Ele te ouve dos altos céus, irmão. Nivaldo Silva, Pai do Senhor. O Senhor está esperando muitas vezes, irmão, só nós abrimos a nossa boca, nós abrimos o nosso coração, mas para aprender e aguentar e suportar, irmão, os caminhos que não são fáceis. Ou por acaso vocês estão pensando que o que o mundo está vivendo hoje é algo normal? É não, irmão, não é normal não. É algo que está escrito, está acontecendo. Mas tudo que está escrito e está acontecendo foi avisado, irmão. Mas muitos hoje estão desacordados, estão dormindo, estão com os olhos fechados para Deus e o coração totalmente trancado pelo Espírito Santo. Tem gente que adora dizer, eu quero ser usado pelo Espírito Santo, mas não tem o mínimo desejo de ser habitado por Ele, irmão. Você ser usado pelo Espírito Santo é lindo, é ótimo, é maravilhoso, irmão. Bom é você ser habitado por Ele. Bom é você ser um templo limpo, purificado e habitado pelo Espírito Santo. Mas ninguém quer isso hoje. As pessoas têm prazer de chegar e abrir a Bíblia e rasgar ali uma chicotada, irmão, sem antes explanar. Então, quando Jesus ele está ali dando um ensinamento, uma doutrina, meu povo, se vocês não se alimentarem, se vocês não comerem da minha carne, se vocês não comerem, beberem do meu sangue, na verdade não verão a salvação, irmão. E o povo naquele tempo achava que eram comer. O povo estava tão cego, irmão, tão morto. O povo estava tão morto para Deus espiritualmente, que não entendiam uma simples frase, que eu sou o pão da vida. Para você ver como o povo estava tão cego. Imagina o povo de hoje, irmão, que não lê a Bíblia. Imagina aquele que vai todo dia para o culto, para a igreja, leva a Bíblia debaixo da axila, chega lá, escuta o pastor ou o padre falando, quando chega em casa, às vezes no meio do caminho, já esquece de tudo que foi falado lá. Está morto, irmão. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse, na igreja de Sardes, que era um povo rico, bonito, abençoado, um povo cheio de coisas, mas era um povo que se dizia vivo, mas estava totalmente morto. É o que está cheio, irmão, de ossos. Está cheio de gente morto dentro das igrejas hoje, dentro dos templos habitados pelo homem. Está cheio de gente morta, irmão, que preferem abrir os ouvidos e o coração para o homem e se fecham para Deus. Aí o profeta Isaías diz o seguinte: Senhor, Deus fala para o profeta Isaías: ó Isaías, esse povo aí me honra de lábios, mas o coração está longe de mim. É a mais pura verdade, irmão.
E quando Jesus ele lança ali esta doutrina ali, o próprio Jesus diz aqui um versículo um pouco anterior, que ele deixou de fazer, irmão. O Senhor não fez tantos sinais e prodígios no meio daquele povo ali, porque ele estava vendo que ninguém acreditava. Ele via que as pessoas não criam. Eles viam que as pessoas não recebiam, irmão. Era um povo incrédulo, um povo que ao invés de escutar e buscar entender, era um povo que disputava, um povo que debatia. Hoje em dia a palavra de Deus ela não é explicada, irmão, ela é disputada. Coisa boa é quando era no tempo de Paulo, depois que ele foi convertido, que ele disputava ali, ele disputava com a Bíblia, com a palavra de Deus, contra aqueles que estavam pregando heresia, irmão. Hoje em dia está fazendo falta, irmão, de pessoas assim, dentro desses lugares aí, onde fazem o que querem, onde criam doutrinas, onde inventam isso e aquilo. Então o Senhor Jesus ele diz assim, ó, versículo 61, Jesus em si mesmo sabia que os discípulos murmuravam ali, e ele perguntou para eles, por acaso isso para vós é motivo de escândalo? E mais embaixo ele diz assim, ó, lá no versículo 64, o Senhor Jesus diz assim, no meio daquela multidão, mas há algum de vós que não creem, porque o próprio Jesus sabia desde o princípio, desde o começo. Eu creio que desde o princípio, irmão, é desde o tempo em que ele estava lá com o Pai, antes de descer para morrer. Ele sabia, irmão, quem eram os que não criam nele e quem eram os que criam. E hoje em dia, irmão, está cheio de gente, irmão. Está cheio, eu não tenho medo de dizer. Está cheio, está assim, ó, de pessoas que creem da boca para fora, mas no coração duvida, não recebe. Irmãos, eu estava lendo, uma certa vez eu estava lendo, pela segunda ou era a terceira vez, o livro de Ezequiel, lá nos começos do livro, eu vi ali que Ezequiel, um homem pequeno, um homem que ninguém dava nada, um homem que estava ali no seu lugarzinho, fazendo o seu serviço, trabalhando, não me lembro qual era o ofício de Ezequiel, mas um homem que estava ali no seu lugar, e Deus chama para ser profeta nas suas mãos. Aí aonde é que Deus ele envia o profeta Ezequiel? É no meio do povo? Não. É no meio dos idosos? Não. É no meio dos jovens? Não. Deus enviou o profeta Ezequiel e também muitos dos outros, irmão. Foi lá dentro do templo. Deus enviou o profeta Ezequiel e muitos outros dentro do templo para exortar quem? Os próprios sacerdotes, os próprios homens da palavra, que se diziam ser servo de Deus. Daria Mendes, a paz do Senhor, irmão. Então, irmãos, muitos hoje estão fazendo isso aí, estão usando o nome do Senhor Jesus em vão, irmão, achando que Deus não está vendo, achando que não vão ser cobrados, achando que Deus vai passar a mão na cabeça. Estão tudo enganado, irmão. Deus não é menino, Deus ele não se deixa ser enganado, e Deus não engana ninguém. Deus não embaraça e Deus não se deixa ser embaraçado por ninguém, ainda mais pelo homem. Quem é o homem para Deus? Afinal, Deus ele não precisa de mim nem de você, não. Eu e você é que precisamos dele, irmão. Então está na hora de você correr, enquanto ainda há tempo. Está na hora de você abrir o seu coração, abrir as portas do seu lar, abrir as portas do seu coração por completo e dizer: Senhor, habita dentro da minha casa, habita dentro do meu ser e tira tudo aquilo que impede o teu agir na minha vida. Primeira coisa que nós temos que pedir para Deus tirar do meio de nós, irmão, é a mentira, né? A ganância, o orgulho, a soberba, a falta de fé, irmão. Se você não tem fé, peça a Deus. Se a sua fé está pequena, peça para Deus aumentar, que Ele aumenta.
Se você tem dúvida, se você tem alguma dúvida, repreenda. Eduardo Silva, paz do Senhor, boa noite. Então, irmão, quando, versículo 66, versículo 65, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Aí eu pego esta frase aqui, irmão, olha o que é que acaba de descer. Olha o que é que o Espírito Santo acaba de revelar, irmão. Que muitos estão aí andando na presença do Senhor só de fachada. Estão usando o nome do Senhor só como uma plaquinha, irmão, aqui, ó. Ou seja, quando vão falar de Deus, quando vão falar da palavra de Deus, coloca a máscara de bonzinho, e quando terminam, chega em casa, tira a máscara de bonzinho, joga ali, e aí começa a surgir a fera, irmão. É onde muitos estão sendo enganados, irmão. Por esses aí que usam máscara. Tudo bem que não é você nem é eu que vou tirar a máscara de ninguém, não. É o Senhor, irmão. É naquele grande dia, irmãos e filhos. Não é somente no último dia, não. Deus ele já está tirando máscara de gente, irmão. Máscara de falsos profetas já estão caindo. Máscara de gente que engana já estão caindo, irmão. Sarita Menezes, a paz do Senhor, irmão. Eu quero dizer para você hoje aqui, diante da palavra do Senhor, que aquele que usa em vão o nome do Senhor vai ser descoberto, irmão. Por quê? Porque não há oculto e nem escondido que não venha ser revelado aos olhos do Senhor. Será que esses falsos profetas estão pensando que eles vão resistir até o final? Até podem resistir, mas não até o final, irmão. Por quê? Porque Deus não é menino. Deus ele é amor, mas também é justiça. Deus ele perdoa, mas quando a pessoa quer fazer de Deus um ser qualquer, ele também desce com a mão, irmão. Luzia Cavalcante, a paz do Senhor, irmão. Então no versículo 65 ele diz: por isso que ninguém pode vir a mim se não for enviado por meu Pai. Muitos estão indo para Deus, para o Senhor Jesus, muitos estão confessando o nome de Jesus, porque é Jesus quem aceita, não é você que aceita Ele. Muitos estão indo para os caminhos do Senhor por si próprio, irmão. E esses que vão por si próprio e não é concedido por Deus, são esses que mais na frente, quando vier a primeira dificuldade, vão voltar para trás. Não vão aguentar, porque não foi enviado por Deus. O próprio Jesus diz que ninguém vem a mim, senão por meu Pai for concedido, foi enviado. Primeiramente, Deus, irmão, ele tem que preparar. Se for preciso quebrar, ele quebra. Se for preciso ele trazer, se for preciso Deus colocar alguém numa cadeira de roda, num leito, numa cama, numa rede, ele coloca, irmão. Mas tudo isso para abrir os olhos dessa pessoa e ele entender que Deus é amor na vida dele ainda, e que Deus não quer a morte dele. Deus não tem prazer na morte de ninguém, irmão, nem de bom, nem de ruim. Antes que todos venham a reconhecer, se arrepender e se converter ao nome do Senhor Jesus, né? Então, quando Jesus ele dá esta parábola, esta passagem, ele pergunta assim para os seus 12. Olha o que é que ele pergunta. Olha o que o Senhor Jesus ele está perguntando para você hoje. Quereis vós também retirai-vos, voltar para trás? Benedita Cosma, paz do Senhor, irmão. Então, irmão, Deus, ele está perguntando: por acaso você vai desistir agora que você já está tão longe? E você que ainda não começou, não pensa em começar a seguir este caminho, irmão? Será que você acha que estar nos caminhos do Senhor é a mesma coisa que estar no mundo? Eu digo para você, você está enganado e cego. Tira essa trave do teu olho. Tira esse pensamento infrutífero do teu coração, da tua mente. Porque o mundo não tem nada para oferecer para ninguém. Jesus tem para oferecer para você, para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, para o seu vizinho, para o seu amigo e para o seu inimigo. Ele tem algo a oferecer, a salvação, a vida eterna. Assim você creia. Se você não crê, amém. Que Deus te perdoe e tenha misericórdia da tua vida. Então, irmão, Jesus ele pergunta:
Queres vós também? Pergunta para os 12 discípulos. Vocês querem também voltar para trás? Quando se levanta Simão Pedro, e Pedro diz o seguinte: Senhor, para quem nós iremos, se só tu tem a palavra da vida? Aí eu pergunto, irmão, há salvação em outro nome? Há perdão em outro nome? Há cura em outro nome, irmão? Por acaso a gente recebe milagre em outro nome? A gente é abençoado em outro nome? Outro ser, se não for Jesus Cristo, abre as portas para você? Se não for Jesus Cristo que te livrou de acidente, se não for Jesus Cristo que te livrou de morte, quem te livrou? Se não tiver sido Jesus Cristo. Dejaci Lima, Pai do Senhor, varão. Né? Se não tivesse sido Jesus Cristo na tua vida até hoje, irmão, o que seria de ti? Muitos ainda confiam em seres que nem conhecem, irmão. Irmão, só para encerrar, João 14, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim, ó. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Raquel Assunção, a paz do Senhor, irmã. Repetindo, João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem salvação em outro nome, se não for no nome de Jesus Cristo. Pode espalhar, irmão. Pode espalhar, não tenham vergonha, não tenham medo, não. Não tenham vergonha de abrir a Bíblia. Joyce Ferreira, paz do Senhor. Então, irmão, não tenha vergonha. Se você está vivendo num mundo fantasia hoje, se você está vivendo no mundo da mentira, no mundo da prostituição, no mundo das drogas, no mundo do álcool, do cigarro, se você está vivendo no mundo do adultério, da mentira, se você está vivendo no mundo do homossexualismo, existe sim uma chance para você, existe sim uma nova vida para você, irmão. Está aqui, está em Jesus Cristo. Existe salvação. Aqueles que disse para ti que não tem jeito na tua vida, aquele que disse para tu que não tem mais jeito, que não dá mais um centavo pela tua vida, eu digo o contrário, em nome de Jesus. Tem sim, tem jeito para a tua vida. Tem jeito para Jesus libertar teu pai, tua mãe. Tem jeito para Jesus resgatar o teu irmão, a tua irmã. Tem jeito para Jesus curar o teu filho, a tua filha. Tem jeito, irmão. Ainda não se acabou o mundo, ainda não. Jesus ainda não voltou. Cristiano de Lima, Pai do Senhor. Jesus está só esperando o momento certo de o seu pai dizer: filho, é hoje, desce e vai buscar os nossos. Então, enquanto Jesus não voltou ainda, irmão, ainda há uma chance para você. Não queira desistir. Se você já está no caminho, não desista. Continue. Se você ainda não aceitou, ainda não confessou o nome de Jesus, não perca tempo não, irmão. Não perca tempo. Se você imaginasse, se você um dia parasse para pensar e pedisse a Deus para lhe mostrar como é a vida e a luta espiritual do ser humano, você começaria a pensar diferente do que você pensa hoje. Porque não é fácil, irmão. Existe uma luta espiritual contra a minha e contra a tua vida que você nem imagina. Existe milhares de demônios, existe milhares de coisas ruins querendo destruir a minha e a tua vida. Mas existe milhões e bilhões de anjos, guerreiros, que estão ao teu redor, que muitas vezes você não vê, se você não estiver espiritualmente de olhos abertos. Então, através desta palavra, irmão, também quero dizer para os irmãos que no meio, irmão Zé Filho, mas eu não gosto de ir para canto de fulano de tal, porque ali o fulano ali, ele não é crente, ali é um falso. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Peça a Deus sabedoria para você aprender a lidar com esse tipo de pessoa. Porque o próprio Jesus, ele falou, irmão: eu vos envio em meio de lobos com pele de ovelhas. Então está explicado, irmão.
Não é você querer fazer justiça com as suas mãos, não. Peça a Deus discernimento e sabedoria para lidar com esse tipo de pessoa. Se você não acredita naquele irmão, naquela irmã, porque você tem algo, você conhece algo escondido da vida dela, ore para que Deus liberte ela. Carlos Adail, boa noite, meu amigo, a paz do Senhor Jesus. Não vá criticar não, irmão. Mas quando Deus ele te mostrar algo para tu falar para aquela pessoa, vá. Viu? Vá, porque é Deus que está mandando. Talvez é porque Deus ainda quer dar uma chance para que ela venha mudar, venha se consertar. E se a pessoa receber, amém. Se a pessoa não ouvir, também amém, irmão. Porque no meio de muitos, no meio do povo de Deus hoje em dia, irmão, o mundo, entre aspas, já diz que todo crente é igual. Mas por que o povo diz isso, que todo crente é igual? Porque há no meio dos crentes, do povo justo, aqueles que estão infiltrados como Judas, covardes, mentirosos, roubadores, gananciosos. Então, irmão, o que o Senhor Jesus fez? Jesus reuniu todos, os 12 na mesa ali, e ele revelou que um dos 12, irmão, dos que andava com Jesus, Judas era discípulo de Jesus, Judas conheceu a Jesus, Judas passeou com Jesus, Judas pegou na mão, abraçou Jesus e até beijou Jesus, mas no fim de tudo traiu Jesus. É o que vai acontecer com muitos, irmão, muitos daqui para frente. Você pode ter certeza, você vai se lembrar, se você ver esse vídeo até o fim, você vai se lembrar que muitos ainda vão se acovardar, irmão. Muitos já estão se acovardando, muitos já estão perdendo a sua capinha, porque Deus, irmão, Ele ainda usa profetas nessa terra, Deus ainda levanta gente para fazer a sua obra. Deus ele não levanta covarde, Deus ele não levanta ladrão, Deus ele não levanta esses que estão só para roubar em nome do Senhor, não, irmão. Deus ele resgata o ladrão e faz dele um ganhador de almas. Isso é verdade, irmão, né? Então o que eu digo para os irmãos, se você ainda não conhece, se você ainda não aceitou, confessou o nome de Jesus, não perca tempo, irmão. Procure alguém que você sente que esse irmão é de Deus, essa irmã é de Deus. Procure essa pessoa e diga: irmão, eu quero confessar o nome de Jesus hoje, agora. Procure enquanto é tempo, irmão, porque Jesus ele vai voltar. Mas Jesus ele vai voltar somente por um motivo, irmão, para buscar aqueles que perseveraram até o fim. E não aqueles que se acovardaram, não aqueles que confiam no seu dinheiro, aqueles que confiam no seu carro, aqueles que confiam em religião, aqueles que confiam em imagem de escultura, aqueles que confiam em deuses que não são Deus, irmão. Esses aí não vão não chegar na porta, irmão, porque confiaram em algo que não deveriam, ou seja, discordaram de João capítulo 14, versículo 6. A salvação só vem através de Jesus, irmão. Através de outro não. Quero agradecer a atenção de todos. Que Deus dê um bom fim de semana a todos. Uma sexta-feira de trabalho abençoada. Que Jesus ele venha acampar os seus anjos nos lares de cada um. Que o Senhor Jesus ele venha livrar, meus irmãos, a cada um de vocês de acidente, de bala perdida. Erivaldo, a paz do Senhor. Que Jesus ele venha libertar, irmão, aqueles que se encontram no mundo enganado, que Jesus ele venha tirar do lamaçal do pecado e trazer para a graça do Espírito Santo. Que Jesus te abençoe, meu querido, que Deus te proteja, o Espírito Santo de Deus ele esteja cada dia mais profundo dentro de você. Boa noite, amém. Eu agradeço a todos.